Ela, por muito tempo, foi considerada a repórter mais popular da televisão brasileira. Era reconhecida em todos os lugares do Brasil. Ela foi uma pioneira na TV brasileira, sendo a primeira repórter negra da TV e a primeira a fazer uma entrada ao vivo em cores. Fique conosco que vamos falar mais sobre a personalidade da Glória Maria, trazendo fatos da sua vida e carreira e apresentando os 2 sonhos que ela infelizmente não conseguiu realizar antes de morrer. Agora, só uma pausa para falarmos sobre o nosso parceiro. O site avaliaweb.com é um site que apresenta de forma objetiva e clara as avaliações dos consumidores de diversos produtos e apresenta o que tem de vantagens e desvantagens e suas características principais. E lá você tem os links para a compra desses produtos com ótimos valores. Então, entre em avaliaweb.com e aproveite. A carreira de Glória Maria foi marcada por uma condução muito profissional. Em sua carreira inigualável, ela fez reportagens de rua, coberturas internacionais, entrevistas com grandes personalidades e apresentação no estúdio. Ela era extremamente corajosa. Não tinha situação ou entrevistado que pudesse a impedir de fazer o seu trabalho com maestria. Tinha a personalidade forte dentro e fora do trabalho e se posicionava firmemente nas causas que acreditava. Agora vamos ver um pouco da sua história, relacionando os fatos da sua vida com sua personalidade. A filha de Edna Alves Mata e Cosme Braga da Silva Glória Maria Mata da Silva nasceu no dia 15 de agosto, em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. Seu pai era alfaiate e sua mãe era dona de casa. Glória Maria veio de uma família muito pobre e sem acesso à cultura, onde não se tinha como comprar livros. E o conhecimento cultural era passado por gerações através de histórias contadas. Isso explica uma das suas maiores virtudes: ser uma ótima ouvinte. Então, na sua vida e trabalho, ela dizia que sentia um enorme prazer em escutar as pessoas, suas histórias, suas dores e suas alegrias. Essa sensibilidade de ouvir as pessoas, ela tirou da infância quando ouvia a avó contando histórias para um punhado de netos. Prestava uma atenção fora do comum. Entusiasmada com as histórias, Glória era a única dos netos que as ouvia até o fim. Mas apesar de ser uma boa ouvinte, ela tinha o bom senso de saber os que ela estava ouvindo realmente era algo que valesse a pena e fosse interessante para as pessoas. Além disso, sua avó ensinou a não ter medo, ou melhor, a controlar o seu medo e não deixar-se dominar por ele e enfrentá-lo. Por isso, Glória enfrentou diversas aventuras que muita gente não enfrentaria, e se tornou uma especialista em fazer reportagens sobre viagens. Glória Maria estudou em escolas públicas e logo se destacou por escrever excelentes redações. Com 16 anos, começou a trabalhar como telefonista na Companhia Telefônica Brasileira. Com 18 anos, ingressou no curso de jornalismo. Logo conseguiu um estágio na Globo e, em 1970, foi efetivada no Departamento de Jornalismo. Alguns fatos na sua vida mostram a sua grande força e personalidade. Desde nova, Glória sofreu com preconceito e sempre teve que enfrentá-lo. De certa forma, a educação que teve em casa a ajudou nisso. Preconceito é uma coisa, Gabriela, que não termina. Só que ele tem diversas faces. Vovó Alzira, ela sempre dizia que o bisavô dela tinha sido laçado nas matas de Minas Gerais. Então, quando você tem uma história como essa, você já aprende a se defender, né, de cara.
quando eu era bem jovem, doía muito, porque você primeiro precisa entender. Até eu entender, era só dor. E duas situações exemplificam quanto ela sofreu e como ela reagiu a isso. Glória foi a primeira pessoa a usar a Lei Afonso Arinos. A primeira norma contra o racismo no Brasil. Ela foi impedida de entrar pela porta da frente de um hotel no Rio de Janeiro pelo próprio gerente. Eu fui a primeira e única pessoa nesse país a usar uma lei que existia contra o racismo, que era a Lei Afonso Arinos, quando ninguém sabia nem que essa lei existia. E durante o governo João Figueiredo, que foi de 1979 a 1985, ela constantemente sofria preconceito do ex-presidente, na maioria das vezes durante as entrevistas coletivas. Mesmo com o racismo recorrente, ela ia às coletivas. Chegou a ser expulsa de uma delas e tentava fazer o trabalho jornalístico, ao qual ela foi incumbida. Já nos últimos anos de vida, Glória acreditava que deveria combater o racismo com o sentimento, a partir de práticas educacionais e antirracistas, partindo do princípio de que a arte e a educação deveriam ser um espaço adequado para acolhimento, desenvolvimento e promoção da diversidade de saberes, de culturas, de experiências e de sujeitos, conforme visto nesse vídeo. Em termos de racismo, eu quero ver sentimentos. Por isso eu estou agora numa fase de me concentrar em poetas jovens negros. Isso é o que eu tenho feito. A gente não pode ficar só com a raiva, com a amargura. A arte é uma forma de união racial. Glória prezava pela discrição na sua vida pessoal, mas, mesmo não expondo a sua vida, hoje se sabe que ela teve um crush com o ex-presidente Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, entre 2009 e 2017. Ela afirma que por ela teria passado 24 horas com o americano. Esse é realmente o crush da minha vida. A única coisa que eu queria ter antes de morrer é um dia inteiro com Barack Obama. Viveu um breve affair com o ator Gerard Butler em 2007, quando ele esteve no Brasil para divulgar o filme 300 com Rodrigo Santoro. A jornalista afirma que namorou 5 homens ao mesmo tempo, conforme essa live com sua amiga Narcisa Tamborindeg. Que eu já namorei 1, 2, 3, 4, 5 ao mesmo tempo e ficou todo mundo chocado. Mas a verdade é essa, já. Além disso, ela se casou secretamente com Eric Yoguin e manteve essa relação por 8 anos. Esse fato só foi revelado ao público em 2017. Em sua carreira, ela passou por cerca de 160 países, cobrindo diversos fatos históricos. Um dos momentos mais marcantes da sua vida foi a cobertura da Guerra das Malvinas. Sabendo que aquele era um momento histórico de relevância, Glória, pelo desafio profissional de cobrir uma guerra, pede para o seu diretor na época para mandá-la para essa cobertura. Então, depois de muita insistência, ela viaja para o conflito, se tornando-se a primeira mulher a cobrir uma guerra. E ela afirma que cobriria novamente qualquer guerra atual. Se eu estiver aqui hoje por uma guerra, hoje eu só não vou depois dessa minha experiência de saúde. Se eu não tivesse passado por isso, eu iria. Glória Maria diz que sempre buscou novos desafios em sua carreira. Buscou a todo momento se reinventar, fazendo trabalhos originais e fora do comum, e seu pioneirismo vem da necessidade de viver e experimentar. Ela afirma que se não tiver experiências novas, não é ela. Ela trouxe emoção numa época em que as reportagens eram frias e formais, trouxe empatia e sintonia com os entrevistados. Glória não fazia uma simples entrevista, ela fazia amizades, criava laços de carinho e respeito com seus entrevistados, mostrando ser uma pessoa verdadeira e espontânea. Uma prova disso é a ligação atenciosa que recebeu do Roberto Carlos logo após a delicada cirurgia na cabeça para a retirada de um tumor.
Ela se preocupava em conhecer pessoas e suas histórias, sem julgar as diferenças pessoais e culturais. Deixava os entrevistados à vontade e relaxados para que pudessem ter uma conversa franca e verdadeira com ela. Mesmo tendo feito tanto na profissão e conquistado o respeito e admiração do público, Glória queria mais, almejava mais. Ela tinha sonhos que não pôde realizá-los. Devido à sua morte, Glória Maria não conseguiu realizar 2 sonhos na sua já expressiva carreira. O primeiro foi ir a Marte. Implorando de joelhos que eu queria ir a Marte, numa dessas máquinas aí, desses foguetes. O outro sonho era apresentar o Jornal Nacional. E em 2011, isso quase aconteceu, quando a apresentadora Fátima Bernardes deixou a bancada. E uma das pessoas cogitadas para apresentar o telejornal foi Glória. E mesmo com uma amizade muito forte com o apresentador William Bonner, a vaga acabou sendo da Patrícia Poeta. Isso mostra a sua força de vontade e a crença de que era capaz de fazer esse sonho acontecer. Encerramos este vídeo com uma frase de Glória Maria, expressando a forma realista que encarava a vida. A vida é feita de nuvens rosas e de nuvens cinzas, e eu aprendi ao longo da minha vida a conviver com nuvem rosa e nuvem cinza.